Pois bem, a partir de agora, gravação já iniciada. Temos a sala ficando repleta. Acredito que, como em todas as aulas, em horário às 17 horas, vamos passar aí dos 200 alunos. Estamos chegando aos 100 nesse momento. Obrigado, Alessandro. Eu também adoro vocês. Eu vou ter saudade dessa turma. É uma turma muito participativa. É uma turma grande, mas é uma turma participativa. Que coisa boa. Obrigado, obrigado aqui, Karine. Alguém fez uma pergunta aqui, é tanta gente. Vai ser a última aula. Não. Pois é, Mona Lisa. É a nossa carga horária. Pois bem, então, deixa eu ver se já chegamos a 100, 97. O professor Paparazzi, né? Bom, antes de iniciar, eu peço que vocês se comuniquem aqui pelo chat, na medida do possível. Eu vou olhando aqui para o chat e, na medida do possível, respondendo para, para vocês. Registro a presença entre nós da tutora Gabriela. Muito obrigado pela sua presença, Gabriela, que está aqui como co-representante. Então, tanto eu quanto ela podemos monitorar o andamento da aula. O nome certo é co-anfitriã. E, por falar em co-anfitrião, eu autorizei a Gabriela a fechar a câmera de quem deixar a câmera aberta. Gente, a câmera do professor ela fica aberta porque eu gosto de me comunicar com vocês. Às vezes eu gesticulo, às vezes eu faço algum sinal com a vista, assim por diante. E é interessante para vocês não ficarem olhando somente para o PowerPoint. Mas na aula passada nós tivemos a insatisfação de ter alunos com a o vídeo aberto e, infelizmente, certos ambientes, eles tiram a atenção do aluno. Vocês podem ver que eu fiz questão, eu estou com a minha tela aberta, porque eu sou o professor, eu sou o anfitrião, mas atrás de mim eu coloquei um fundo preto. Então, em respeito à atenção dos seus colegas, por favor, não abram as câmeras. E em respeito também aos que já estão aqui presentes, aos mais de, aos quase 120 alunos aqui presentes, a gente começa agora com o nosso conteúdo programático. Quem quiser falar alguma coisa que está perdido, como é que vai ser a prova, tal, monta um grupo do WhatsApp e fala depois, gente. O que o Gabriel está falando aí é muito interessante. Vamos atentar os comentários no chat ao que está sendo ministrado, até mesmo para facilitar a minha vida. Que leio o chat, se só tiver coisas, eu sou da Paraíba, eu sou de Pernambuco, eu sou do Amazonas, aí não vai, eu não vou me atentar tanto aos comentários de vocês. Pois bem, observando o que está no capítulo 4 do nosso e-book, Gestão de Risco, nós vamos pautar a aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar sobre gestão de risco e, é óbvio, especialmente na gestão de risco financeiro. Bom, então vamos começar falando de gestão de risco como um todo. Nós vemos aqui nesse slide de número 2 navios. Navios de diferentes funções. Então, eu tenho um navio conteineiro no canto superior esquerdo, um navio de passageiro no canto esquerdo e inferior, um navio graneleiro no canto superior direito e um navio da Marinha Brasileira no canto inferior direito. Pergunta que eu faço agora, já com 5 minutos de aula para todos vocês. O que é que esses 4 navios têm em comum
São navios completamente distintos, funções completamente distintas. Mas o que é que os quatro têm em comum? Vamos usar o chat para a aula. Vamos lá. O transporte, tá certo. A carga, nem sempre, Ju. Cargas são bem distintas. Passageiro, container. Nessas imagens que vocês veem, o que é que os quatro navios têm em comum? Na imagem, não vamos muito longe, não. Eles estão presos, ancorados, amarrados, as amarrações, beleza. Brigadão aí, gente. E quem escreveu ancorado, eu não considero errado, não. A gente fala ancorado para dizer que o navio está parado, né, gente? Mas eles estão amarrados, eles ficam ancorados quando eles estão fundeados, esperando autorização para entrarem para o cais. Na verdade, eles estão, ó, amarrados. Em todas as quatro imagens, nós vemos cordas que amarram o navio ao cais. No navio containeiro, inclusive, nós vemos a amarração. Esse objeto ficado ao cais, ele se chama cabeço, é um um objeto que serve exatamente para esse tipo de amarração. Ele está, dá para ver bem mesmo no navio de container, no canto superior esquerdo. Mas as cordas, a gente vê aí, assim como no navio de containers, no navio de passageiros, algumas cordas, no navio de container, cordas bem fortes, e talvez sejam essas as cordas que a gente consegue ver mais nitidamente, mais perto da gente, né? E aí as três cordas também no navio da Marinha Brasileira. Pois bem, a gente começa a nossa aula com essa analogia. Todos navios estão atracados, amarrados. Então não correm riscos. Mas o navio foi feito para correr risco, para cruzar oceanos, para entrar em portos, para carregar, descarregar. O navio parado, enquanto está sendo carregado ou descarregado, ele está cumprindo sua missão. Mas a missão principal de um navio é correr risco. O navio corre muito menos risco parado. E olhe lá, eu, como já trabalhei em porto, eu já testemunhei navios atracados e que sofreram acidentes. Um que eu testemunhei, um navio incendiou-se atracado ao cais. Então, a gente parte dessa ideia. O risco, ele é feito para ser enfrentado. Daí que existe a gestão de risco. Um gestor financeiro, que é o assunto que a gente vai se aprofundar já já, ele tem que estar de olho no risco. Agora, vai deixar de correr risco? Não, não. Pois bem, aqui no slide de número 3, a gente tem uma explicação, mais ou menos, disso que eu estou falando aqui para vocês. Um navio atracado, amarrado ao cais, com certeza tem bem menos risco que outra embarcação navegando pelos oceanos. Acreditem, gente, tem lugar do mundo que existe uma maior incidência de contêineres quase que submersos. É uma região próximo à China, onde é relativamente comum contêineres despencarem de navios, e eles não ficam boiando feito uma pedra de gelo, não. Eles ficam meio submersos. E aí nem sempre aquilo é visível. Até mesmo pelo seu tamanho, ele foge ao radar.
E um container pesado que esteja boiando pode ir de encontro a um navio e o navio ir a pique. Acreditem vocês também, em algumas regiões da costa da África, lá para o lado oriental, existem risco de piratas. Pirata que alguém pode imaginar assim, não, pirata não existe mais, não. Pirata só em fantasia de carnaval. Existe a pirataria no pleno século XXI. Então, o risco existe. Existem riscos de tormentas, existem riscos de maremotos. Então, um navio atracado, ele pode até estar cumprindo a sua missão de carga e descarga, mas está bem menos, correndo bem menos riscos que os navios que estão nos oceanos. E os navios que estão nos oceanos, eles estão cumprindo a sua missão. Navio é feito para navegar. Agora, se o navio ficar atracado muito tempo após a carga ou a descarga, ele vai pagar a taxa portuária. Não é assim, não. Ah, vou arranjar um cantinho aqui no porto e vou deixar meu navio por um tempo. Não. O navio atracado paga taxa portuária. E nessa hora não vai dar o lucro esperado ao seu dono, ao armador. Tomei até um gole de água para a gente ter um momento de poesia aqui nesse quarto e último encontro, já em tom de despedida. O Fernando Pessoa, o poeta do mar, escreveu: navegar é preciso. Que nem carro estacionamento de shopping, né? Eu estou aqui procurando inspiração para declamar uma poesia e o meu amigo chega com uma história dessa. Nem um carro no estacionamento do shopping fica pagando lá direto, né? Mas vamos lá. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para casar com o que eu sou. Viver não é preciso. O que é necessário é criar. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Então, após esse momento poético de Fernando Pessoa, a gente chega para essa ironia aqui do slide de número 5. Ó para aí. Vamos falar agora do que nos interessa. A gente já contextualizou risco, já deu aquela conversada sobre risco. Agora, vamos entrar efetivamente no nosso objetivo. A gente tem uma disciplina de economia, mercado financeiro e de capitais. O mercado financeiro vive de investimentos. Aula passada falamos sobre bolsa de valores. E agora a gente está falando sobre riscos. Que riscos? Riscos de investimentos. Ora essa. A gente vê algo bizarro aqui no lado direito, na imagem do lado esquerdo, né? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa imagem aí do lado esquerdo? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa imagem tão bizarra? Desconfiança. Investimento sem risco. E olha que tem, né? O avô da Carla guardava dinheiro embaixo do colchão. Pois é, eram esses tipos de comentários que eu gostaria mesmo que vocês fizessem. Braz, vamos começar por você. Investimento sem risco? Que nada. E se nessa casa tiver um rato, se nessa casa tiver um incêndio, se nessa casa tiver umidade e esse dinheiro mofar, então, até para guardar dinheiro embaixo do colchão, Braz, se corre risco. A Carla falou que o avô guardava dinheiro embaixo do colchão. E eu acredito que vocês se lembram que eu falei de planos econômicos recentes e que
houve troca de moeda lá nas décadas de 80 e 90. E quem guardava dinheiro debaixo do colchão, feito vovô, perdeu dinheiro. Porque nessa época, com a troca do nome da moeda, era necessário as pessoas pegarem os valores que tinham em casa, as cédulas que tinham em casa, e ir no sistema financeiro para trocar as moedas. E quem não foi, perdeu dinheiro. Bom, dormindo sobre a fortuna, perdendo dinheiro, né? O dinheiro não está rendendo aí, é verdade, né? É verdade, o dinheiro não está errado, é um investimento errado. Tem dúvidas com relação a como vai investir. Pode ficar mofado, pode ser legítima defesa, tem risco do mofo, deixou o dinheiro debaixo do colchão. Minha imagem está em duas telas. Sério? Mas está atrapalhando alguma coisa? Não estou entendendo. Minha imagem está em duas telas. Está atrapalhando em alguma coisa? Vocês estão vendo normalmente o, o slide e a minha figura? Bom, muito dinheiro embaixo do colchão, imagem que gera questionamento, dinheiro se desvalorizando, é verdade. Todo mundo tem que investir, né, Rosildo? Temos que investir, mas sabendo que vai ter risco. Maravilha. O que aconteceu? Quando trocou a moeda, ele perdeu tudo. É verdade. Antes era uma botija, me lembro de que existia essa história de botija. É, a gente poupador diferente do investidor, exatamente. Será que o investidor está certo? Eu acredito que não. Hoje em dia se guarda dinheiro, não se guarda mais dinheiro embaixo do colchão. Só tem Pix, né? Normal, normal, que bom. Ok, então, com relação ao aquele comentário. Normal, professor, obrigado, gente. É a forma como o aluno coloca. Beleza, muito obrigado, Thalita. Ah, Thalita, seja bem-vinda. Eu só estava visualizando a Gabriela. Seja bem-vinda, Thalita. Que boa sua presença aqui entre nós. Bom, então, vamos falar aqui, né? Tem um textão aqui. Na minha cidade teve um senhor comerciante que tinha 30 mil. Pois pronto, gente. Então, o emoji pensador, ó, ficou olhando para lá. O que é que está acontecendo? Como é que pode uma loucura dessa? Então, essa pessoa, mesmo que num processo inflacionário pequenininho, pensa que não está correndo risco, mas está correndo risco, como eu já falei para vocês. É um mofo, é um incêndio, é um ladrão que pode chegar aí, é um rato que pode roer as cédulas e assim por diante. E agora vamos falar sério. Todo risco, ele é passivo de todo investimento, ele é passivo de risco. Todo investimento é passivo de risco. Até a poupancinha. Ah, vou botar dinheiro na poupança. Rende pouco. A rentabilidade é baixa, tem garantias do governo, mas existe o risco de falência por parte dos respectivos bancos. Existem, entretanto, os riscos que são chamados de sistemáticos e os não sistemáticos. E aqui, com relação às seguranças do, da poupança, deixar claro que existe um instrumento que, salvo engano, garante até 250 mil reais por banco. E aí é o seguinte, né? Eu não sou consultor financeiro, não estou aqui para ensinar ninguém a ganhar dinheiro no mercado financeiro, mas se eu tivesse 250 mil reais, primeiro que eu não estava dando aula, e segundo, eu não colocaria em poupança. Bom, vamos lá. Thalita, Thalita, inclusive eu coloquei Gabriela como co-anfitriã. Não sei se co-anfitriã tem o poder de desligar a câmera de aluno, mas se for o caso, tem a minha autorização de fechar a câmera do aluno, tá certo? Já falei isso no início da aula, por favor, gente. Bom, valeu, brigadão. É, não está me conseguindo? Mas tem uma.
um íconezinho com um microfonezinho, talvez seja isso. Pois bem, até a poupança tem risco, é até um teto, que se eu não me engano é R$ 250 mil, e repito, né? Com R$ 250 mil eu faria algum outro investimento melhor. Já já a gente fala sobre esse risco sistemático ou não sistemático. E aqui, uma frase muito interessante, principalmente essa parte que está em itálico lá embaixo. Há quem diga que maiores riscos traz maiores retornos, mas traz maior perda também. E aqui fica essa expressão que eu acho ótima. Risco é risco, seja ele em qualquer grau. Tem risco. Pode ser maior, pode ser menor, mas risco é risco. E é sempre bom avaliar se vale ou não a pena. Bom, deixa eu ver aqui. Aumento de bancos. O que Tiago escreveu aqui, não estou entendendo. Com o aumento dos bancos digitais, como ficou a questão do risco na economia atual? Bom, os bancos digitais, felizmente, são muito bem é, organizados. Não é qualquer um que cria o seu banco digital. Então, todos eles têm regras. A palavra que me faltou à memória é regulamentado. Então, os bancos digitais existem e são muito bem regulamentados. E creio eu que o risco é muito maior do banco que de quem aplica. Eu acho assim. Tá? Qualquer um hoje em dia pode abrir uma conta no banco digital. Então, o banco digital que tenha cuidado com seus clientes. É a questão da análise de crédito. Vamos ver ao final da nossa aula isso. Aqui, exemplos de bancos físicos que faliram ou foram vendidos ou fundidos no final do século passado e no início desse ano. Essas pessoas que estavam nesses bancos não perderam dinheiro, mas certamente os aplicadores de ações, os investidores em ações, esses sim. Aí a gente tem alguns desses bancos que hoje em dia não existem mais e uma atenção especial para o Banco Nacional, que aí quem tem menos de 30 anos não vai se lembrar disso, mas era o banco que patrocinava o Ayrton Senna. Então, hoje, 30 anos depois da morte do Ayrton Senna, eu olho para essa marca e ainda me lembro daquele boné do Ayrton Senna. Gente, o Brasil parava para ver corrida, era impressionante. Era como se fosse uma Copa do Mundo a cada domingo. Ah, o pai de Ju trabalhou por muitos anos no Nacional. Ok. Aqui, inclusive, nós vimos a estabilização do. Já temos 200, é, Braz? Olha aí, beleza. É, Nós vimos em aula anterior a estabilização da economia brasileira com a implantação do Plano Real, lá em 94. Então, com isso, a economia brasileira, somada à estabilidade da economia, com a estabilidade política, esses dois componentes ajudaram a redução de riscos de investimentos aqui no Brasil. Então, a gente teve, em 94, a estabilização da economia e vivemos, desde a eleição pelo voto direto do presidente Fernando Collor de Mello, uma estabilidade política, uma estabilidade democrática. Tanto que o Collor foi deposto, o Itamar assumiu
democraticamente. A Dilma foi deposta, o Temer assumiu democraticamente e o poder da democracia vem facilitando a alternância no poder. Pois bem, então, em função de uma economia estável, longe daquelas broncas da hiperinflação e uma estabilidade política, isso deu credibilidade ao Brasil frente ao mercado financeiro internacional. No início desse século, a agência de avaliação de risco Standard Poor's e a Fitch passaram a pontuar melhor o Brasil. E aí, essa redução do risco de investimento no Brasil ajudou a aquecer a economia brasileira. Gente, a gente que estuda mercado financeiro de capitais, e aqui eu repito, a gente não está aqui para ensinar a investir, mas sim os conceitos básicos do mercado financeiro e de capitais, a gente tem que entender o que foram os acordos de Basileia. Basileia, por sinal, é uma cidade na Suíça, que é perto da França e da Alemanha. Deve ser irritante morar na Basileia, né? Mas algo que facilitou muito o mercado financeiro de capitais, do ponto de vista das transações mundo, foi que esses acordos ajudaram na regulação de atividades bancárias, para facilitar a credibilidade do mercado financeiro. Então, não dá para a gente, estudando mercado financeiro de capitais, não entender o que foram os acordos de Basileia. Estão aqui somente alguns conceitos, certo? Mas lembre-se que lá em cima a gente falou de risco sistemático e não sistemático. Então vamos lá falar desses dois tipos de risco. O risco não sistemático é o que genericamente só afeta um investimento. Então, quando uma bronca acontece com uma empresa, é claro que não vai afetar só uma empresa, vai afetar aquela uma empresa e seus fornecedores, seus empregados, as fábricas que dependem daquela fábrica e assim por diante. Mas é algo regionalizado, setorizado. Não afeta todo o sistema, por isso se chama risco não sistemático. Bom, então, um exemplo de risco não sistemático, a gente pode dar um exemplo da Nissan Renault, que o presidente, por sinal, brasileiro, ele foi denunciado por ter desviado em torno de 165 milhões de reais. É dinheiro. O cara conseguir fazer esse desvio de uma fábrica japonesa, o cara conseguir chegar no topo de uma montadora de veículos japonesa, já é uma honra. Aí vai para lá e rouba. Mas não é danado uma coisa dessa? Foi preso e, pasmem, viu? Fugiu. Fugiu dentro de uma caixa de instrumento musical. E ele tinha dupla nacionalidade. Para esse país para onde ele fugiu, não tem extradição para o Japão, e hoje ele vive livremente com essa pequena fortuna lá no bolso. Eu dei uma viajada aqui, não foi? Bom,
A gente tem o- uma cesta de frutas aqui e se a gente diversificar, a gente tem menor probabilidade de, no caso de uma se estragar, de perder todas as frutas. Por isso, nesse caso, a gente chama de risco diversificável. Agora a gente fala do risco sistemático, que é o risco de mercado ou não diversificável. O risco sistemático, ele atinge todo o sistema. Oi, não expliquei direito, Sidney. O risco não sistemático. O risco não sistemático, ele só atinge pontualmente uma área. No caso do exemplo que eu passei para vocês, a Nissan. Qual é a recomendação? Diversificar. No dia daquele escândalo da Nissan, se uma pessoa tinha toda a sua fortuna aplicada na Nissan, as ações da Nissan, obviamente, foram lá para baixo, perdeu dinheiro. Mas vamos vir aqui para o Brasil. Vamos falar aqui do Brasil. Recentemente a gente teve o escândalo do furo das lojas americanas. Então, houve um problema sistemático. Todas as lojas de departamento foram prejudicadas? Não. Só as lojas americanas. É lógico. Os fornecedores das lojas americanas se prejudicaram. Quem fazia algum tipo de pintura ou de artesanato que se vendia nas lojas americanas ficou na pior. Mas foi só o entorno das lojas americanas. Quem tinha todo o seu dinheiro investido em ações das lojas americanas perdeu tudo. Se tivesse diversificado, obviamente, ele não teria tido tanto prejuízo, porque o problema foi somente numa parte do sistema financeiro. Melhorei, Sidney. Beleza? Melhorou, né? O pessoal está virado aí falando em outras coisas que não são pertinentes ao nosso ambiente acadêmico, gente. Uma colocação como essa que o Sidney fez é importantíssima. Eu poderia ter passado adiante se eu tivesse vendo somente tem alguém dali, daqui e tudo mais. Eu adoro Belém, mas não precisa estar perguntando se tem alguém assim. Bom, muita gente dizendo que melhorou, que agora entendeu, que coisa boa, beleza. E agora vem o outro lado dessa moeda que eu acabei de explicar, gente. O risco sistemático, ele afeta todo o sistema. Então, ó para aí. Não precisa nem a gente ir muito longe, porque todo mundo aqui é bem crescidinho e sabe o que aconteceu há 5 anos atrás. O mundo todo padeceu com o mundo financeiro todo e o mundo todo em geral, na verdade, padeceu com a questão do isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19. Não só o Brasil, o mundo todo. Os mercados financeiros trabalharam em baixa. Ah, professor, mas a gente tem a internet, tem um celular, pode aplicar. Não, gente. Todas as ações caíram. O ambiente de investimentos não gosta de incerteza. Não gosta de incerteza. E aí, quem é que vai aplicar em qualquer tipo de investimento numa era de incerteza? Dessa maneira, o exemplo mais próximo que a gente tem é o da Covid-19. Mas a crise do subprime nos Estados Unidos em 2008, houve uma bolha financeira que estourou. Muita gente perdeu dinheiro. E aí houve uma introspecção dos investimentos. Brás está me fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. O aumento consecutivo das taxas de juros do governo é um risco sistemático. Vamos lá. Eu não posso chamar de risco,
porque a gente sabe da tendência que vai ter, certo? Se eu soubesse que a Americanas ia ter aquele rombo, eu não ia botar dinheiro lá. Então a gente sabe dessa tendência que pode, inclusive, passar de 15% ao ano. Então eu não considero isso um risco porque é previsto. O risco, quando é previsto, deixa de ser risco. Concorda comigo, Braz? Certo? Beleza. Então, o risco, ele, se é previsível, eu mudo a rota e não corro risco. A gente sabe como está o mercado financeiro com essa tendência da alta de juros. E existe uma perspectiva, mesmo com o Galípolo na presidência do Banco Central, da permanência da área de juros. As americanas estão em processo judicial por conta que ela está indo à falência. Exato. Mas quando se descobriu aquele rombo, sei lá de quanto valor foi, já até me esqueci, quem tinha dinheiro lá perdeu dinheiro. Então, mas foi somente naquilo dali, tá? Então, o risco que é previsto se torna o quê, professor? Não é risco. Não é risco. Vê só, gente. Se eu evito o risco, eu não estou entrando no risco. Se eu evito o risco, eu não estou entrando no risco. Então, eu não vou encarar o risco. Eu sei que existe uma grande probabilidade de assalto em determinada ponte aqui da cidade do Recife. Eu evito aquela ponte. E aí eu não corro risco. Então, quando a gente consegue driblar o risco, ele deixa de ser risco. Agora, o risco financeiro, para ser mais explícito, ele é para ser enfrentado. E a gente sabe, se eu tenho um risco, se eu quero uma aplicação que tem um rendimento pequeno, eu sei também que o risco é pequeno. Mas que tem risco, tem. Se eu quero aplicar em algo que eu vá perder muito dinheiro, mas se eu ganhar, eu ganho muito dinheiro, eu estou correndo um risco grande. Então, pronto. As americanas tinham risco, por que não? Mas, professor, se Americanas viu que tinha um risco, porque ainda mesmo está em risco de investimento? Não, eu estou me referindo a quando estourou a bomba do rombo no balanço das Americanas. Naquele momento, quem tinha dinheiro ali não imaginava isso. Corria um risco. As ações podem aumentar, podem diminuir, mas não ia lá para baixo. Certo, Vitória? Então, no momento que as americanas anunciaram aquele rombo, obviamente, quem estava com dinheiro aplicado nas lojas americanas em ações corria um risco, mas não imaginava que fosse ser o risco tão grande. Então, João Vitor, vamos dar sequência à nossa aula, que a gente ainda tem muito slide para conversar. Bom, então, a gente precisa caracterizar um investidor. O investidor conservador é aquele que tem menos tolerância a risco. Tem aquele risco, eu não vou por lá. Agora, como eu já falei, até a poupança tem risco. Então, o conservador, ele prefere menos risco e ganhar menos. Eu vou pular para o último. O arrojado, ele prefere uma remuneração mais elevada, ainda que isso implique em ter mais risco. E o moderado fica aí entre um e outro. O ideal, antes que alguém me pergunte por aqui pelo chat, é uma cesta de investimentos que tenha o perfil de cada investidor. Então, alguém que tem 100 mil reais e é conservador, bota aí seus 40%, já que o cara é conservador, no investimento tipo poupança, bota uns outros 40% no investimento que não corre tanto risco, mas joga lá os seus 20% no investimento que corre muito risco. Eu acho
Eu acho não. Os consultores financeiros que são honestos, que não trabalham para empresas financeiras, recomendam, dependendo da característica do investidor, esse tipo de arranjo de uma cesta de investimentos. Aqui alguns exemplos de gente que perdeu dinheiro, né? A Sasha Meneghel, ela perdeu 1.200.000. Para ser filha de Xuxa e ser filha de um grande empresário, do Luciano Zafi, esse dinheiro até que não é uma fortuna tão grande, mas perder dinheiro, olha, eu não gosto nem de perder moedinha, gente. Eu não gosto nem de perder uma moedinha. Quanto mais 1.200.000 reais em fraudes em criptomoeda. Quem aplica em criptomoeda sabe que está fazendo um investimento de alto risco e que pode perder. E são dois, né? E a Sasha perdeu essa pequena fortuna. Quem gosta de futebol certamente se lembra desse caso que envolveu o Gustavo Scarpa e alguns outros jogadores. O Scarpa foi quem perdeu mais. O Scarpa, salvo engano, hoje está no Atlético Mineiro. Quem é de Minas Gerais aqui? O, o Scarpa, salvo engano, hoje é do Atlético Mineiro. É, ele O Scarpa foi que perdeu mais dinheiro. Perdeu, obrigado, Cleiton. Ele perdeu 6 milhões de reais e ele publicou. Era todo o dinheiro que ele tinha juntado na vida dele. 6 milhões de reais e perdeu tudo. Perdeu tudo. Ok. Então, vamos ver como é a característica de investidor de cada um de nós. Bom, aqui a gente tem algo que, se eu não me engano, eu já falei. Eita. Fiz uma bobeirinha aqui, mas deixa eu ver se eu consigo consertar. Consertei. Pronto, ajeitei. A melhor forma de mitigar risco, portanto, é através da diversificação. E aí eu repito: se eu sou arrojado, eu diversifico com um grau maior no risco. Então, tanto de diferentes setores de investimento quanto dos ativos. Ainda que não seja possível prevenir o risco de mercado, o risco não sistemático pode ser amenizado através de uma boa diversificação da carteira de investimentos. Então, gente, repetindo, se eu sou conservador, eu monto uma carteira de investimento diversificada e nada impede que eu bote ali um pinguinho de investimento de risco. A mesma coisa do arrojado. Ele faz sua carteira de investimento com uma boa parte, já que ele gosta do risco, uma boa parte de investimento do risco, mais alguns investimentos mais parecidos com o moderado e com o conservador. Então, essa é uma melhor maneira de prevenir risco de investimento. Carla investe no carrinho da Shein. Não, você gasta, não investe. Certo, Graça. Concordo perfeitamente. E aí cabe ao investidor ter essa noção, certo? É muito interessante. A pessoa, antes de investir, olha lá como é que está o balanço, vai na junta comercial, dá uma olhada. Tudo isso é muito interessante. Aplicando no Tesouro Direto, eu seria um conservador. Sim, não perde dinheiro, né? Um olho no gato, outro no peixe. Exatamente. Vocês estão direitinho dentro da vibe dessa nossa conversa. Bom, vamos lá. Por mais que o investimento seja de renda fixa, pré ou pós-fixado, é importante atentar a esse fator da economia.
perdão, a esse fator da economia, que está diretamente ligado à possibilidade de oscilação da taxa de juros, o nosso já está lá em cima mesmo, durante um determinado período do investimento, claro. Mas aqui a gente pode falar com o gerente do banco ou com um consultor financeiro de verdade. Existe muito pilantra por aí se dizendo consultor financeiro. Aqui alguns tipos de riscos. Samir está falando que o mais intrigante da Americana é que eles continuam contratando de 3 em 3 meses e demite. Meu Deus, não sabia não. Obrigado aí pela informação. Bom, a gente tem alguns tipos de riscos de crédito. Perdão, de risco financeiro. O primeiro que a gente vai conversar agora é o risco de crédito. É a possibilidade da ocorrência de perdas associado ao não cumprimento pelo tomador de empréstimo de suas obrigações financeiras. A gente está falando de crédito, não é uma aplicação. É gente que pediu dinheiro emprestado e gente que depositou dinheiro no agente financeiro para que ele emprestasse. Então, existe um agente superavitário, um agente deficitário. O superavitário deposita dinheiro no sistema financeiro e o deficitário vai lá pegar o dinheiro. Gente, isso é o normal. Quando alguém pega dinheiro emprestado, ele pega dinheiro emprestado e paga com a remuneração do dinheiro, que todo mundo sabe que se chama juro. E é assim que roda o sistema financeiro. Mas, se deixa de pagar, se não se cumpre as obrigações, se as instituições financeiras não recebem os riscos esperados, isso aí é um risco que as instituições financeiras têm, que é o risco de crédito, o risco de emprestar dinheiro. E aqui deixar bem claro, eu falei duas palavras bem pesadas, né? Superavitários e deficitários. O superavitário é quem coloca dinheiro no sistema financeiro. O deficitário é quem pede emprestado. E aqui deixar bem claro, ser deficitário não é problema. Pedir dinheiro emprestado ao sistema financeiro não é problema. Qual é o problema, gente? Ser deficitário não é problema. Qual é o problema? Não pagar. Não pagar. O problema é ser inadimplente. O problema não é ser deficitário. Deficitário é quem pede dinheiro emprestado e paga. Mas ser deficitário é que é o problema. Então a gente caracterizou o risco de crédito. O risco de mercado está ligado a perdas causadas pela variação de preços das commodities. Commodities são esses produtos comercializados em larga escala. A gente viu sexta-feira passada o resultado do PIB do primeiro trimestre aqui no Brasil. Quem puxou o PIB do primeiro trimestre no Brasil foi o setor primário. E quem puxou o setor primário foi a soja. Então, eu posso investir numa empresa que comercializa soja. E aí, ó, que beleza. Eu estou ganhando dinheiro. Mas se tem uma variação para baixo, eu perco dinheiro. Então, tá aqui alguns exemplos de commodities, como a soja, o trigo, o café, o petróleo. E é, a palavra está errada aí, né? Deixa eu até anotar aqui. É o 23º slide. Assim como o risco no fechamento de câmbio, no embarque de mercadorias, assim por diante. É risco de mercado. As oscilações do mercado são riscos. O risco operacional. Veiaco é ótimo, gostei. É uma expressão bem nordestina, gostei, Germano. Bom, o risco operacional acontece quando existe
uma perda resultante de um erro, uma deficiência ou inadequação de quaisquer processos internos envolvendo pessoas, sistemas, eventos externos inesperados. O avião da Air France, que caiu lá perto de Fernando de Noronha há um pouco mais de 10 anos atrás, caiu em função de um erro técnico. Uma válvula, uma válvula, não tem nenhum objeto aqui, mas eu creio que aqui, ó, uma válvula um pouco maior que uma caixa desse tamanho aqui, que fica do lado de fora da aeronave, mostrando como está a temperatura. Essa válvula congelou, desorientou a aeronave, que saiu do piloto automático, e o piloto não acertou a conduzir a aeronave. Então, foi um erro técnico. Mas pode existir também o erro de operação. Aqui alguns exemplos. Lá em 2001, pode ser que alguém aqui não tivesse nem nascido nesse ano, mas uma plataforma da Petrobras foi a pique, uma explosão que causou um posterior naufrágio da, da plataforma. Aqui um exemplo bem mais recente, o rompimento da barragem de rejeito de minério lá em Brumadinho, em Minas Gerais. Mais de 200 mortos. Um risco operacional. Então, nesse dia, as ações da Vale foram lá para baixo. Lá em 2001, as ações da Petrobras foram lá para baixo, em função de erros humanos. O risco de câmbio, pelo próprio nome, a gente já entende, né? Está relacionado ao custo da moeda causado por variações nominais no mercado. O, o dólar subiu exponencialmente. Então, quem tinha aplicação em outra moeda perdeu dinheiro. Bom, mas risco de câmbio a gente tem literalmente na palma da mão. Bronca era antigamente, onde a gente não tinha essas informações, como essas informações chegam trucadas e tudo mais. Hoje a gente vê online. São 19 horas e 53 minutos. Já já o mercado financeiro lá em Tóquio vai abrir, lá em Sydney vai abrir. E a gente daqui já visualiza como é que está o comportamento dessas moedas. O risco soberano é o risco de um país. Um país pode quebrar. Em 1987, o presidente Sarney decretou moratória no Brasil. Quem sabe o que é moratória? Quem arrisca aí falar o que é moratória, esse nome tão feio? Ei, obrigado aí, viu? Valéria e demais coleguinhas. Obrigado. André está perguntando: o risco de crédito está diretamente relacionado à confiança no tomador de recursos? Vamos lá. O risco de crédito está relacionado à capacidade de pagamento. A crise do subprime de 2008 lá nos Estados Unidos foi que o pessoal deixou de pagar mesmo. O mercado financeiro não era tão bem regulamentado e culminou nas pessoas não pagando as prestações pelos imóveis que compraram. Bitcoin é investimento seguro. Olha, eu inclusive dei o exemplo aí da Sasha, que perdeu dinheiro em criptomoeda. Para mim, todo investimento que pode perder dinheiro é inseguro. Tá? Eu sou um conservador. É, Já apliquei em bolsa, já. É dinheiro que vai, dinheiro que vem, mas perder tudo é muito difícil. Mas se o investidor tiver um pleno conhecimento de Bitcoin, ele deixa de ter tanto risco. Agora,
O grande problema, a meninada engravida pelos ouvidos e pega um dinheirinho de uma rescisão contratual, um dinheirinho de uma venda de um carro e bota em Bitcoin sem saber aplicar. Então, é seguro para quem sabe os meandros da criptomoeda. Tá, Nádia? Bom, e eu tinha perguntado o que era moratória, ninguém disse para mim. Agora, Rosiane está dizendo aqui, moratória é a suspensão de pagamento da dívida, é mesmo um calote nacional, né? Muito bem, é a suspensão, tá certo. Beleza. Então, o risco. Vixe Maria, cadê eu? Me perdi aqui. O risco soberano é exatamente quando um país quebra. O Brasil já quebrou, a Argentina já quebrou, a Rússia já quebrou, a Polônia já quebrou, o México já quebrou e assim por diante. Bom, o risco de liquidez é quando o dinheiro some. Liquidez é dinheiro corrente. Liquidez é o dinheiro que a gente tem. O dinheiro que não é líquido é o dinheiro que está imobilizado. Eu tenho um terreno a 500 metros do mar, numa praia que fica a 100 quilômetros daqui. Então, não tem acesso. Então, aí eu tenho imobilizado. O liquidez é o dinheiro na mão. Mas, quando o dinheiro deixa de circular, eu tenho um risco, sim, de liquidez. Foi o que aconteceu na época da Covid-19. O próprio isolamento fez com que as pessoas consumissem menos. Se bem que muita gente, né, tem gente aí falando em Shopee, sei lá mais o quê, continuou comprando de forma virtual. Mas a gente sabe que o mercado se introverteu. O risco legal é quando as empresas não estão de acordo com as normas, e aí a empresa perde a confiança tanto do cliente quanto dos acionistas. Aí eu citei aqui o exemplo da JBS, que foi acusada de estar misturando papelão com a carne moída. E aqui a gente chega perto do fim da aula e, consequentemente, da nossa disciplina, que é a análise de crédito. Quem vai emprestar dinheiro tem de analisar quem vai receber dinheiro. Isso aí é bem normal. Fazer análise de crédito. Eu vou emprestar dinheiro? Certo. Eu vou analisar quem é você. Nada mais do que normal. Identificar o perfil e as condições de pagamento. O perfil daquela pessoa tem as condições que ela vai ter de pagar. E aqui um dado, uma siglazinha que administrador adora esse tipo de sigla, né? Muito pertinente à ciência da administração de empresas. Os tantos P's do marketing, os 5S e tal, 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 e os 5 C's do crédito. O caráter, a capacidade de pagamento, obviamente, o capital que o tomador tem, as condições para pagar e o que vem de efeito colateral com relação a esse empréstimo. Prestar dinheiro para parente é danado, né? Ah, meu Deus do céu. Mas bom também é pedir dinheiro emprestado a parente, é bom, né? Principalmente quando a gente tem um parente rico. Então, gente, a gente vai encerrando aqui a aula de hoje. A gente cumpre o nosso conteúdo programático. É claro que o professor não vai ler o e-book para vocês, ele vai pensar o que ele acha mais interessante dentro da disciplina que ele tem para ministrar, e foi isso que eu fiz aqui para vocês. Então, eu espero que esses mais de 200 alunos aqui presentes tenham aproveitado esses nossos 4 encontros. Eu já ia olhar para o meu calendário para dizer assim, nossa próxima aula não, mas a gente, infelizmente, a gente não tem uma próxima aula. Gostei muito da companhia de vocês. Agradeço também a presença aqui constante das nossas tutoras, o nosso corpo tutorial me dá um apoio gigantesco, não só aqui em sala de aula, mas também nas conversas que nós temos paralela, por e-mail, por WhatsApp. E agradeço mais uma vez a vocês. É o aluno que faz o professor
se dá bem numa sala de aula. E pelos elogios que eu estou vendo aqui, se eu conseguir passar para vocês esses entendimentos, é porque vocês me ajudaram a eu ministrar essa aula. Brigadão a todos, desejo a todos uma boa realização profissional e estou à disposição de todos vocês. Enquanto o módulo existir, eu estou aqui à disposição de todos vocês. Pois bem, vamos encerrando aqui esse nosso quarto encontro, já com saudade dessa turma maravilhosa. Tchau, tchau, gente.